casa era um perfil, né? Então, assim, eu tinha casas que eu apanhava mesmo de toalha molhada, arrancava dente, amarrava meu dente, fechava a porta amarrava na maçaneta, né? Fechava a porta para arrancar o dente. Na outra, eu dormia na porta do galinheiro exatamente por eu ser negra. Uma babá tomou conta de mim na época, na casa da minha avó. Eu fui molestada aos 6 anos. Então, assim, toda casa que eu passava era um perfil diferente. Então, como eu era muito nova, eu tentei entender, por exemplo, o único período que eu lembro que eu morei com a minha mãe, que foi um período muito curto, minha mãe morou com o pai da minha irmã, que hoje é falecido, e ele assaltou a própria casa para vender droga. E a sorte que eu não estava lá, nem eu, nem minha mãe, e não tinha como dizer que era ele, que o cachorro foi embora com ele. Entendeu? E ele voltou no outro dia como se nada tivesse acontecendo. E o pouco que eu morei com a minha mãe também, eu tinha que buscar as pessoas que ficavam com ela, às vezes bêbado em algum lugar, drogado em outro. Então eu pequena tinha que ir junto. Então toda casa que eu passei teve um episódio, sabe? Aí depois eu fui morar com uma outra tia minha também. E enquanto isso minha mãe teve que casar com uma outra pessoa e ela me pegou pra poder morar com essa pessoa junto com ela. E a minha mãe, ela estava grávida, né, já para ganhar, que seria um irmão meu. Então teve uma agressão até ela abortada, que eu não aguentar, na minha frente. Então isso tudo eu vivi até os meus 10 anos, 9 para 10 anos. Foi quando eu, com 10 para 12 anos, eu comecei a ver todas essas cenas. Eu ia para a escola, eu estava vendo o quadro, a professora falando lá, e eu via todas essas cenas e começava a chorar. Aí que eu tive que fazer um período com um psicólogo mesmo para eu poder entender o que era tudo isso. Porque eu não sabia o que era amor. Eu nunca tinha falado um eu te amo pra mim. Nunca tinha escutado isso. Nunca tinha me dado um abraço de nada. Eu tive racismo, como fala? Fui molestada pela minha própria babá. Entendeu? Então, assim, foram pausas da minha vida que me machucaram. Mas, como eu falei, como eu sempre vou anulando, chegou uma época que eu tentei entender. Como eu vi que eu não tinha como entender, eu tive que anular. Né? E eu falei, não dá pra você pegar histórias. A única oportunidade que eu tive foi da minha tia, na cama falecendo. Ela falou assim, olha, eu tenho que te pedir perdão. Porque o que eu fiz com você, nenhum cachorro merecia. Eu falei, não, fica tranquilo, vai em paz. Isso eu tinha acho que uns 16, 17 anos quando ela foi falar comigo sobre isso. Eu falei, fica em paz, eu te perdoo, não tenho nada. Não tinha como falar mais nada. Falar o quê? Pelo menos ela precisava morrer em paz, né, em relação a isso. Então, assim, nenhuma da casa foi tranquila. É como se eu tivesse ali por obrigação. Entendi. Entendeu? Então, assim, hoje eu falo isso muito de boa. Tô percebendo. A babá, ela ficou te alisando, é isso? Não, ela me ensinava a beijar na boca. Na boca dela? Na boca dela, com 6 anos. Com 6 anos. E era uma, assim... Eu tô falando com você assim, minha memória tá bem ativa. Eu lembro. Só não me machuca. Entendeu? Mas eu lembro. Eu nem sei se ela é viva. Nem sei que fim deu. Entendeu? Mas como a minha mãe, ela só supria a presença dela com presente, com festa, ela não era presente. Então, assim, isso passa muito desapercebido. Como que uma criança de 6, 7 anos ia chegar, 6 para 7 anos, ia chegar e falar assim, ah, ela beijou na minha boca. Não tinha nem como eu falar isso. Entendeu? Era uma criança que eu não percebia tudo isso. Então, eu passei até esse período, né, com várias casas. Depois eu fui morar com os meus tios. Depois ainda tive um sequestro. Então eu tive uma vida bem Teve sequestro? Tu foi sequestrada? Fui sequestrada. Meu Deus. Desculpa aí agora. Não, desculpa, eu sei que não é pra ficar rindo, Filipão. Eu sei. É porque você riu aí, eu falei, mano... Eu tô rindo porque, tipo assim, eu falei pra você, não é que não seja uma coisa séria. É assustador, é assustador. Na minha cabeça, é tudo hoje como se eu estivesse contando um quadrinho. Como se eu tivesse... Porque eu não posso me permitir sofrer essas coisas. Sim, até porque imagina. Porque são coisas passadas. E coisas que machucam, né? E coisas... Total. Coisas que machucam. Eu tenho convívio com a minha mãe normal. Eu nem falo nada sobre isso. Entendeu? Ela ainda tem essa coisa de falar assim, ah, você acha que eu não te amo. Ela leva isso na vida dela. Só que antigamente eu até entrava um pouco mais no assunto, poder entender. Eu falei, hoje não vale a pena, eu tô machucando ela e me machucando.
Então tem coisas que eu deixo pra lá. Então hoje eu convivo, sabe? Eu achei que eu tinha uma irmã, fui descobrir que eu tinha mais 6. Então tudo meu foi assim, um atrás do outro. Eu não tenho mais o que... Mas voltando no sequestro, né? Sequestro foi aos 15 anos, quando eu tava no ponto de ônibus e senti uma mão no meu nariz. Quando eu acordei, eu tava numa ponte em Teresópolis, toda machucada, toda rasgada. Você morava onde? Eu já morava com os meus tios. Aonde? Eu morava em Manilha. Manilha. Aí eu parei em Teresópolis. Longe, né? Chão. Aí quando eu fui pedir ajuda, um carro passou, eu entrei dentro do carro não, eu vou te ajudar, um senhor. Aí ele queria me abusar sexualmente, aí eu consegui sair, aí eu corri pra pedir ajuda na delegacia, eles acharam que eu era uma prostituta tentando pedir ajuda. Aí eu consegui, na época, ligar pro meu tio, que era policial, né? E foi lá me resgatar. Falou, não, ela não é nada disso, não. Me resgatou. Aí tive que passar pro processo de corpo de delito. Corpo de delito que fala, né? Corpo de delito. Esses processos todos, aí viu que não tinha acontecido nada comigo. Meu Deus, Michele. Testemunho, meu Deus. E hoje, assim, eu entendo quando você fala de que você fala, lembra e não te dói, não te machuca, melhor dizendo, mas é algo que te gera uma certa dor ainda? Não. Não gera mesmo? Real? Não. Glória a Deus, cara. Não gera. Como eu falei pra você, eu consigo anular. Eu não sei se isso é defeito ou se é qualidade. Sabe por quê? Assim, eu tenho uma cicatriz no pé. Na sola do pé. Eu pisei num caco de vidro, assim, sabe? E foi bem sério esse corte. E ele tá cicatrizado. Hoje eu não tenho nada além da cicatriz. Nada. Mas quando eu passo a mão, é sensível, sabe? Não é como se eu estivesse passando aqui no braço. Quando eu passo a mão na cicatriz no meu pé, eu tenho uma sensação diferente. Então, quando eu te faço essa pergunta, é com base nisso. Assim, tem coisas que eu lembro da minha vida que não me doem. Mas quando eu falo, não é a mesma coisa que se eu estivesse falando de quando eu joguei bola ou de quando eu caí de bicicleta. É uma outra sensação. Só que é assim, cara, não me dói. Mas não é um negócio legal. Não foi um negócio legal. E hoje eu percebo, com 37 anos, de pensamentos, de atitudes que são consequências de coisas que eu vivi na minha infância, sabe? De repente ser mais fechado, de repente ser mais sorridente, mais... eu sou um cara que sou muito extrovertido. Talvez isso seja uma forma de defesa minha. Porque na minha infância e na minha adolescência eu não tinha muita coisa. Então para eu conseguir alguma coisa eu tinha que ser um cara simpático, que todo mundo gostava, por exemplo. Sabe? Não sei se você consegue perceber isso na sua vida. Eu vou te responder o que eu respondi. Que exatamente as pessoas elas vêm eu falando sobre isso. Eu não quero que tu sinta dor, não, porque tem gente que quer que senão. Você tem que sentir dor, tem que sofrer. Já me perguntaram se eu não quiser até me matar. Isso é normal. Isso é porque é uma coisa que nem. São muitos episódios. Às vezes a pessoa tem um e carrega aquilo pra vida inteira. E no meu caso são vários episódios. O que acontece? Eu vou te responder o que eu falei nas minhas entrevistas atrás. A gente tem escolhas. Amém. E a minha escolha não é viver dos meus traumas antigos. Bom. Porque muitas coisas elas se renovam. Aquilo serviu para fortalecimento para as coisas que vêm. Amém. No momento que, se eu dedicar minha vida ao passado, eu não consigo entender o meu presente, nem vou receber o meu futuro. É isso. Porque eu sempre vou entender que eu não sirvo, eu não sou merecedora. Tem hora sim que a gente questiona, a gente fica cansado, a gente fala assim, Senhor, por quê? Sabe? Mas aí você olha lá pra trás e fala assim, pô, você já venceu tanto, vai vir outras pra você vencer. Então eu não me pego tendo que parar, perder o meu tempo. Não é ganhar, é perder o meu tempo, lembrando desses traumas, trazendo pra minha vida mais doença. Porque é uma frase que eu levo pra vida: aquilo que você dá ênfase vira prioridade. Amém. E a minha ênfase não é são os meus traumas. A minha ênfase é a minha continuidade de vida. Porque se não fosse pra mim estar aqui, eu não estaria desde o início. Desde o início, porque minha mãe, ela fez de tudo para que eu não acontecesse. Porque isso era coisa dela. Eu era muito bebê para entender, eu tinha meses para entender, né? Nem entro muito nesse assunto, porque isso realmente causa dor nela. Então, não entro nesse assunto. Mas eu não tenho porquê de voltar.
Se Deus me deu uma oportunidade de hoje eu conviver com a minha mãe, de mostrar que tem muitas coisas boas, de mostrar que tem coisas de Deus para a vida dela, pra quê que eu vou ficar o tempo todo lá na dor ou na minha dor para mostrar que a gente tem que entender? A gente não tem que entender. Os planos de Deus para nossa vida, Ele sabe o que é. A gente não tem o poderio de entender o que Ele quer pra gente, mas a gente tem o poder de querer ter as nossas escolhas. É verdade. Porque Deus falou assim, olha, eu te dou o livre-arbítrio. É sim ou é não? Vai ou fica? Então as minhas escolhas não quero viver disso. Quero viver do que Deus tem pra mim. Vou ter que levar muita ainda pancada na frente? Vou. Mas vão ser pancadas novas, para aprender. Quando você falou assim, olha, que as pessoas se fecham, tudo. Como eu fui muito voltada pra música, eu me fechei com a música. Então as pessoas não tinham acesso a Michele. As pessoas tinham acesso a Michele do Vale. Uhum. E já era música cristã? Sim, quando se envolveu com música? Sempre. Eu nunca saí da igreja. Ah, legal. Amém. Desde pequenininha, minha avó, ela sempre me encaminhava para isso. Os meus tios também, que eu morei com eles, né? Então, o que aconteceu? Só que teve um momento da minha vida que eu deixei a Michele do Vale e fui ser Michele. Só que essa Michele, ela não tá preparada para as pessoas. Sabe? Essa Michele, ela já não tá mais aquela inocência que ela era pequenininha, que as pessoas faziam mal. Não, eu comecei a acreditar. E quando eu comecei a acreditar, eu sendo Michele, eu comecei a ser traída. Então, tem hora que eu sinto a necessidade que a Michele do Vale precisa voltar, porque ela consegue se resguardar. Uhum. Porque não existe hoje, porque meu pai, minha mãe não prestou, que eu não vou prestar, não. Eu preciso ser diferente. Então, as minhas escolhas hoje é viver diferente, passar por dores novas, porque a gente está no mundo, a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então você vai ter dores novas. Isso é um fato, você vai ter aflições novas. Então, passar por isso, mas hoje, quando eu me falei assim, quero ser a Michele, eu vi que não é legal, porque a Michele, ela não sabe o que é esse mundo. Ela acredita demais, ela se entrega demais. E não é. Não, eu tenho que ser a Michele do Vale.